A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui para mais uma aula no final aqui do primeiro trimestre de 2019, que é a lição de número 13, orando sem cessar, e textual, orai sem cessar, e está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, e a verdade prática nos diz assim, que no Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Muito bem. E o tópico de número 1 da nossa lição aqui, que fala sobre a oração. O que é oração e a definição e alguns aspectos importantes sobre a oração, que vou trazer aqui nitidamente, tá ok? O tópico de número 2, a oração no Sermão do Monte, tá ok? E o tópico de número 3, o Pai Nosso. Então já gostaria que você pegasse o seu papel, a sua caneta, porque estarei citando várias referências bíblicas, desde o Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento, a respeito da oração. Eu não poderia de comentar e falar sobre alguns aspectos importantes que houve no livro de Levítico, no capítulo 16, do versículo 12 ao 13, a respeito da oração, que é o lugar de incenso. Falar sobre a origem e os aspectos importantes desta oração. Muito bem. No Antigo Testamento, o ensino era a oferenda mais preciosa e excelente que se poderia oferecer ao Senhor. Ali, no liminar do lugar santíssimo, o sacerdote, ele entrava com temor e tremor para adorar a Deus com um incenso preparado exclusivamente para aquela ocasião. Hoje, o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplica e ação de graça. Por isso, motivos, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos recomendou a entrar em nosso quarto e fechar a nossa porta e no segredo dos nossos aposentos oferecer clamores e ações de graça ao Pai Celestial. Mateus, isso está em Mateus, no capítulo 6, do verso 6 até o verso de número 13. Agora veja bem, queridos, para oferecer um incenso ao Senhor, três coisas eram necessárias: o lugar, o altar e a cerimônia. Apenas o sacerdote, ele estava autorizado a conduzir esse ato de adoração. Primeiro, o lugar santo. No lugar santo ficavam três mobílias ou candelabro à esquerda, em que entrava, e a mesa dos pães da proposição à direita, e no liminar entre o lugar santo e o santíssimo, bem em frente, o véu que o separava, estava o lugar, o altar de incenso, como está em Êxodo, no capítulo 26 e do verso 35. Há algo muito importante que nós podemos considerar. Embora o altar de incenso estivesse no lugar, não estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança, como está em Hebreus, no capítulo 1 e do verso de número 10. O altar de incenso feito de madeira de acácia, o altar de incenso era vestido de ouro puro, sendo estas as suas medidas: um côvado de comprimento e um de largura e 2 de altura, como está em Êxodo, no capítulo 30, do verso 1 ao verso de número 10. Os seus ornamentos compunham-se de 4 chifres ou bordas, ou 4 argolas e 2 varais,
tudo revestidos de fino ouro. A composição de incenso, o incenso era destinado ao altar de ouro, não poderia ser usado indistintamente, era de uso exclusivo do Senhor, como está em Êxodo no capítulo 30 e do verso 38. Esta era a sua composição, é única e ou seja, o galbano, que é a palavra correta, que é Êxodo 30 e 34 até o 36. Mas a receita do perfume não constitui em nenhum segredo. Todavia, alguém reproduzisse para o uso profano seria punido severamente. Bom, a cerimônia, queridos, o incenso, ele só poderia ser queimado com as brasas do altar de bronze, como está em Levítico, no capítulo 16 do verso 12. E já nós podemos observar aqui, de posse dessa posse, os sacerdotes então ele se aproximava-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Dessa forma, as nuvens do incenso, ela cobria o propiciatório, mostrando-lhe a casa de Israel, mostrando a causa de Israel ao favor divino, como está em Levítico no capítulo 16 do verso 13. Observemos que antes de enxergarmos o seu altar de ouro, o sacerdote tinha que passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que sem o sangue de Cristo jamais teríamos acesso ao trono da graça, como está em Hebreus no capítulo 9 e do verso de número 12. Trouxe aqui uma parte resumida, introdutória, de toda a parte do Antigo Testamento, que para nós fazer um resumo como é exatamente ver as origens das orações. Muito bem, aqui no tópico de número 2 gostaríamos de definir alguns aspectos sobre o que de fato é a oração. Acompanhem comigo aqui, queridos. A palavra oração, ela é proveniente do vocábulo latino que é oratione. Oratione é composta de ricos iniciados à nossa vida espiritual. O primeiro momento pode ser compreendido como a súplica, ou seja, o peregrino, esse diálogo, as ânsias ou almejos e interessa ao Pai Celeste. Quando nós olhamos aqui, queridos, a oração, ela rogo, pedido e preces. No segundo momento, a oração ela pode ser vista como a petição, mesmo sendo um peregrino, mas não se preocupava mais consigo mesmo, mas faz em favor do companheiro que desmaia-se na jornada a Jerusalém Celestial, que é a intercessão, uma intercessão amorosa, rogando-nos e recorramos ao idioma no Antigo Testamento para ver como a palavra oração é usada pelo cantor mor de Israel. No saltério hebreu, Davi agora ao Senhor, Davi ele roga ao Senhor no momento de grande e inesperada angústia. Responde-me, ó Senhor, quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tem como aliviado. Tem misericórdia de mim, Senhor, e ouve a minha oração. Isso está em Salmo 4 e verso de número 1 em diante. O termo utilizado no salmista sagrado é o que melhor descreve a atitude de um homem que, auxiliado no mundo, ou seja, no mundo exilado, busca a face de Deus. O vocábulo hebraico neplai. O vocábulo hebraico neplai significa oração, súplica e intercessão, queridos. Ou seja,
Este último significado encerra muitas belezas até neste momento. Humildemente confesso, queridos irmãos, que não tinha olhado a oração como hino e que na angústia entoamos a Deus como cantor sacro e poeta salmista. O mais elos hinos de poesias foram escritos em tribulações, e do céu a mais lindas melodias se ouviram da escuridão. Sim, queridos irmãos, a poesia é um hino, a oração é poesia e a poesia pode se tornar um hino. Muito bem. Agora veja bem, você já imaginou se nós fosse possíveis a juntar todas as orações ao Pai Celestial? Seria algo extraordinário. Muito bem, queridos, ao analisarmos aqui também a palavra grega para usar nessa passagem substantivo oração, nesse caso como nos outros no Novo Testamento, o autor sagrado ele utiliza o termo preseste, ou em sua ausência Ignaz difere de Nephilim, que é hebreu. Além de ser o primordial significado, lembra-se o próprio lugar, lembrando-se do próprio lugar, queridos, aonde que nós podemos observar aqui o local sagrado de suas petições. Nós podemos observar aqui, queridos, que em português possuímos também o vocábulo para designar o local sagrado aos rumos de petições. O oratório, entre nós evangélicos, o termo é quase desconhecido, mas na Igreja Católica é bastante comum. Descreve as capelinhas e omissas que são destinadas às rezas e veneração de imagens, tá ok? Quando nós podemos aqui o vocábulo preseste, poderemos ver além da composição linguística o chamamento ao lugar das preces e das intercessões, conforme exorta o Senhor Jesus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ou orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Como está em Mateus, no capítulo 6 e do verso de número 8, que cada domicílio evangélico haja uma capela de oração, o nosso quarto, ou no nosso aposento tão reservado, queridos, no qual descansamos, reavemos as forças e dispositemo-nos diariamente aos cuidados divinos. Isto é importante para nós estarmos mais ligados à divindade nesta oração intercessória. E antes de dormirmos e depois de acordarmos, conversamos a Ele, confessamos a Ele as nossas faltas, as nossas transgressões e narremos-lhes o nosso cotidiano, abrimos-nos a alma, daí sairemos renovados para mais uma jornada, não de luta, mas de interveros, mas de vitórias e de triunfos. O texto extraído da obra A Adoração à Santidade, nós podemos observar que realmente, queridos, é importante nós estarmos aqui ligados a este corpo bem ajustado. Muito bem. Queridos, aqui, ainda aqui já para o tópico, já caminhando para o tópico de número 2, nós podemos observar aqui, falar sobre aqui a oração dos santos no lugar santo. Quando eu vejo aqui no tópico de número 2, vamos lá. Então nós podemos observar aqui a receita para uma oração perfeita em nosso incenso. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou aos seus discípulos um modelo de uma oração perfeita, como está em Mateus, no capítulo 6, e verso 9 ao 13.
ele não simplesmente pediu para que nós repetíssemos aquela oração, mas houve para que servisse de exemplo para todos nós. Ele exorta nós também a não imitar os gentios, em que são hipócritas, pois eles se imaginam pelo seu muito falar serão ouvidos, e é exatamente isto que é chamado de reza. É por isso que tem diferença entre reza e oração. E olhando para todo o aspecto em Mateus 6 e 7. Portanto, queridos, fechamos o nosso quarto e ali no lugar santíssimo falemos com o Pai Celeste, como está em Mateus no capítulo 6 e verso 5 ao verso 6. E é dessa forma que entraremos com ousadia e com confiança no trono da graça, como está em Hebreus no capítulo 4 versículo 16. Pode haver incenso mais excelente do que a oração dos santos? É uma pergunta que eu faço para vocês aqui, queridos. Além do mais, todas as nossas súplicas chegarão aos céus por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos no capítulo 8 verso 26. E a oração é com sacrifício ao Senhor. O salmista, ele reconhecendo perfeitamente a simbologia do ensino sagrado, assim orou o Senhor. Está em Salmos de número 141 em verso, o salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou o Senhor dizendo: suba a minha oração perante a tua face, Senhor, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós dediquemos integralmente ao Senhor, todas as nossas vidas torna-se oferenda a Deus, como está em Efésios no capítulo 5 verso 2, e também em Filipenses no capítulo 2 do verso 17, como também em 2 Timóteo no capítulo 4 e verso 6. A oração dos santos na grande tribulação. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires, como está em Apocalipse no capítulo 9 e do verso 9 ao verso 16. Todos estes, apesar da perseguição do anticristo e do anticristo, atuarão como fiéis em Cristo Jesus. As orações desses santos serão recebidas nos céus como um incenso de grande valor, como está em Apocalipse no capítulo 5 do verso 8, também no capítulo 8 do verso 3. Tá ok? Ninguém pode deter do poder dos santos quanto no oculto do seu quarto. Roga-lhe e ainda a intercessão dos santos, como está em Tiago no capítulo 5 verso 16. Irmãos, orai sem cessar, que é o que está aqui no texto áureo da nossa lição, como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e do verso de número 17. Já indo aqui e caminhando para resumir essa lição aqui, queridos, de número 13, eu gostaria de pegar aqui também, para nós fechar aqui com chave de ouro esse trimestre. Embora seja Deus enquanto esteve aqui na terra, Jesus não era somente Deus, era 100% homem, 100% Deus. Na posição de Deus, ele não precisava de orar, de certo, para que mantenham comunhão de companheirismo próprio da deidade, da qualidade de homem, estando revestido de um corpo humano, sendo descendente legítimo de Abraão. A oração era tão essencial a ele como fora Abraão aos seus descendentes. Muito bem, e nós podemos observar aqui que a oração está coligada aos alguns aspectos que faz a sua vida de ministério. A Bíblia, ela cita inúmeros exemplos de oração durante ao curto período de 3 anos e meio do ministério de Cristo Jesus. As evidências de que a oração era a própria respiração da vida de Jesus.
tal como acontecia com Moisés. Jesus vivia uma vida disciplinada. Nos evangelhos registram determinados hábitos que eles faziam questão de cultivar. Um deles era frequentar regularmente as sinagogas, principalmente nos sábados, e que naturalmente havia um período de oração, como está em Mateus, no capítulo 21 e do verso de número 13. Não é errado pensar que Jesus tinha ido em mente à sinagoga, ao templo, dependendo do lugar aonde ele estivesse, para dedicar-se à oração. E é importante, queridos, que olhando para todo esse aspecto, em Lucas, no capítulo 11, do verso 1 ao 4, essa passagem transmite uma mensagem tão simples que a oração é a expressão do nosso relacionamento familiar com Deus. E as respostas às orações não dependem de ninguém ter ou não cometido algum erro ou recitar as palavras adequadas. Na verdade, queridos, as respostas à oração representam um transbordamento daquilo que permanente ao amor que Deus tem por nós. Um quebrantamento de espírito e principalmente dos seus filhos. Esta é uma grande realidade, mostrar a chave para entendermos aquilo que chamamos de oração do Senhor. Olha que coisa interessante, queridos. Pai, quando ele fala a palavra Pai, nós se aproximamos de Deus como um Pai profundamente amoroso. Ele disse Pai, é uma palavra carinhosa que Jesus eleva a Deus. E fico aqui, queridos, com esta aula tão resumida, e quero terminar aqui concluindo dizendo que Zacarias, pai de João Batista, nós podemos observar aqui, queridos, que ao ser escolhido para queimar o incenso sagrado na casa de Deus, ele teve uma experiência que retrata ricamente, porque o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Foi ali no lugar santíssimo que, se levarmos em consideração Hebreus 9:2, teve a sua oração respondida. Lucas 1 e verso 5 ao 23, a sua experiência do Senhor Jesus foi completa. Ele viu o anjo, ele ouviu desde o anúncio profético sobre a vida do Messias, e finalmente a sua velhice foi consolada com a promessa de um filho que seria o precursor do Filho de Deus. Então, queridos, quero fechar aqui e dizer que a oração, ela é importante. Eu disse que na lição passada que tratamos sobre vigilância. É claro que primeiro vem vigiar e segundo passo vem orar. Os dois têm que andar juntos, vigilância e oração. Queridos, esta é uma aula bastante resumida e fico por aqui com esta aula falando sobre a respeito da oração. Eu precisava de comentar a respeito de alguns aspectos importantes que houve no Antigo Testamento, e foi muito bom eu ter falado isso para mim chegar até a oração no Novo Testamento. Isto é um abrangente geral. Aqui é uma aula resumida, mas ficamos para a próxima aula, se Deus nos permitir. A paz do Senhor e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.